Fala pessoal, tudo bem? É, Vamos agora dar uma olhada aqui nessas campanhas que eu queria. Eu estava mexendo hoje de manhã, mas lembrei de gravar o vídeo para mostrar para vocês essa parte de otimização, tá? Então aqui no caso eu estou com um cliente que de moda, né? Como a gente sempre fala, um e-commerce de moda. E aqui no caso a gente está com duas campanhas, tá? Quem não sabe a estrutura de campanha, de conjunto de anúncios e os anúncios, entra depois no outro vídeo que lá eu explico melhor, tá? Aqui no caso a gente vai ver essa otimização que eu vou fazer para vocês entenderem melhor como que funciona, como que a gente faz a performance em cima de análise de dados, tá? Então, no caso, aqui vocês podem ver que tem duas campanhas ativas, tá? No caso, a gente alinhou com o cliente que queria fazer sobre o look preto, né? No caso, a gente selecionou junto, né, alguns produtos, somente com look preto, que foi algo que ele fez até, isso é interessante para quem tem aproveitar a conta do Instagram para fazer pergunta para sua audiência, ver se o pessoal gosta disso, gosta daquilo, qual look que eles preferem, qual cor, paleta de cor, para você também ter um direcionamento legal para um teste de campanha, tá? Então, no caso, a gente viu que esse daqui surgiu bastante interesse pelo pessoal, né? Looks pretos. E aqui também look único, ou seja, tem muita gente, né? Principalmente mulheres que gostam de comprar na internet o look já pronto, né? Em vez de ter que escolher uma parte de cima, um top, um bottom, elas gostam já de um look ou um vestido, um macacão, ou um look que já esteja pronto, um conjunto, né? Então, isso também foi feito através de pesquisa no Instagram, tá? E o que a gente vai fazer aqui? Gente, eu estou olhando aqui para a tela, tá? Então, não estou vendo direto aqui para vocês, porque eu estou olhando aqui direto na tela. Mas acompanhem comigo. Aqui a gente está no nível de campanha, tá? Então, no nível de campanha, a gente definiu que vamos ter essas duas campanhas. O que a gente fez? Escolhi aqui, vou selecionar essa daqui para vocês verem. No conjunto de anúncios, como vocês já sabem, é onde a gente define público, onde que vai ser anunciado, qual que vai ser a região que vai ser anunciada, idade, orçamento. Então, aqui no caso, a gente pegou a campanha Look Único e criamos dois públicos, tá? Por quê? Essa é uma das partes mais importantes, você definir, conseguir localizar o público ideal para fazer suas campanhas. No caso, o que a gente fez aqui? A gente selecionou o pixel de 1%, tá? Um público semelhante de 1%, ou seja, um público semelhante bem fechado. Cada vez que você abre mais esse público de 2, 3, 5%, ele vai ficando com um número maior, né, bem mais amplo de um público, e isso pode fazer com que a tendência do seu clique, do custo do seu clique, caia. Só que pode fazer com que a conversão também diminua. Como você está atingindo uma quantidade maior de pessoas, o custo pode ficar mais barato, porque tem muita gente ali, então ele está entregando para muita gente que às vezes não pode não ser tão qualificado, e o seu ROI tende também a cair, tá? Porque não é um público tão parecido, tão semelhante quanto que já interagiu com a sua marca. Mas, novamente, esse é interessante a partir do momento que você já tem uma amostra, você já fez vários testes. Se você está começando, provavelmente você não tem um público semelhante, que interagiu com a sua marca, que acessou, né, Facebook, Instagram. Então isso a gente está usando para um cliente que já tem histórico de anúncio, tá? Esse cliente aqui, por exemplo, vamos entrar aqui no caso vitalício. Ele já gastou no Facebook quase 400 mil, tá? Então ele tem muito dado para a gente poder usar. Como eu sempre digo, você está gastando no Facebook para ele te retornar informação, para ele te dar os dados para você poder ir otimizando e melhorar a sua performance nas vendas, nos seus anúncios, para que converta mais, você seja mais assertivo, tá? Então, aqui no caso, a gente selecionou isso daqui, vamos voltar aqui. Então,
No nível de conjunto de anúncios é onde você vai definir o público. E o que acontece aqui? Esse daqui era outro público que a gente tinha definido, que era através de interesses. Então aqui a gente definiu os interesses em compras e moda, compras na internet e vestidos. Tá? A gente deixou um orçamento de 100 diário para gastar em cada um, para a gente fazer o teste, e aqui ele retornou. O que acontece que eu fiz hoje de manhã e que eu aproveito agora para gravar o vídeo para vocês verem? A gente já tem alguns dados aqui, e o que a gente achou interessante? O retorno do investimento ROI está em 7,77 nesse conjunto de anúncios. E nesse de baixo ainda não teve compra, mas a gente já vê que um CTR, que é a taxa de clique, tá? Isso nada mais significa que de cada 100 pessoas, 0,65 está clicando esse público aqui, 0,65 está clicando. E aqui no de cima, 1,36 está clicando de cada 100 pessoas, ou seja, a taxa de clique está maior nesse daqui. E aqui é o custo por clique no link. Está alto por enquanto, a gente vai otimizar para reduzir isso, mas vocês podem ver que no de baixo, talvez por ser talvez não, por ser um público mais amplo, né, esses interesses bem amplos, o custo está menor. O de cima o custo está maior, só que converteu mais. Por quê? Porque é um público já parecido com o público que interage com essa conta, com esse e-commerce, tá? Então, aqui a gente teve um retorno, um ROI de 7,77. O que isso significa para quem ainda não está familiarizado com isso? Vocês também podem ver no outro vídeo, tá? Eu vou deixar aqui quais são as métricas, o que elas significam, quais são as principais que a gente acaba usando. Então, aqui eu vou pegar para vocês fazer o cálculo. Isso nada mais significa do que isso, tá, gente? Ó. Se você gastar 1.000, se você gastar 10.000, ó, dividido por vezes 7,77, você vai ter um retorno de 77 mil, tá? Isso assim, eu estou falando um número muito alto, então vamos colocar um pouco mais perto aqui dessa realidade que ele está gastando 100 reais diário. Se ele gastar R$ 1.000 nessa campanha, pode retornar, se esse ROI se manter, 7,770, tá? Em vendas. Tá? Então, nos próximos dias, o que a gente vai analisar? Se a gente consegue manter esse ROI para os próximos dias. E até quando. E assim, esse ROI não se mantendo para os próximos dias, a gente investe enquanto essa campanha estiver performando bem. A partir do momento que isso daqui começou a cair e começou a não ficar interessante para o cliente, a gente desliga ela. E assim, a questão do ROI vai muito também de como que a empresa trabalha a sua margem, tá? Então, por exemplo, tem cliente que trabalha com um ROI de 2, 3 e tá ok, porque a margem dele é muito alta. Então, para ele, tá confortável dentro desse ROI. Tem cliente que não, trabalha com uma margem apertada, então o ROI tem que ser acima de 4, acima de 5, tá? Aqui no caso 7.77 está excelente esse ROI para moda, tá? A gente só que está bem no começo, só teve 2 compras por enquanto, e a gente vai ver se nos próximos dias esse ROI se mantém. Mas o que a gente já consegue ver aqui é que essa campanha aqui provavelmente não vai performar legal, a gente já tem isso alinhado com o cliente e a gente acabou desligando ela. Tá? E aqui no caso dos anúncios, a gente não está fazendo teste de anúncio nesse daqui por enquanto. Os 2 anúncios que a gente estava fazendo teste são iguais para o mesmo público. Também não adianta você querer testar público com anúncios diferentes, tá, gente? Uma coisa que vocês têm que ter bem claro na cabeça para você fazer um teste de alguma variável que vocês querem testar, nesse caso a gente quer testar o público, vocês têm que deixar com que somente esse dado seja variável, tá? Se você testar, por exemplo, aqui eu fizer anúncios diferentes, eu não posso dizer que o público está performando melhor, porque os anúncios são diferentes. Então, pode ser que o anúncio está performando melhor e não o público, tá bom? Tem que ter bem claro isso daí. O seu teste de alguma variável vai ser mais assertivo quando somente esse dado for a variável, tá? A partir do momento que você tem mais de uma variável,
começa a ficar difícil você identificar onde que está o erro ou o acerto, tá? Onde que está dando certo e onde que está dando errado, porque você tem muitas variáveis. Então, aqui, no caso, os anúncios são iguais, tá? Então, aqui a gente já desligou essa daqui, porque esse teste de público aqui não ficou interessante. Agora, vamos para outra campanha que a gente fez. Eu vou tirar aqui a seleção dessa campanha, do look único, e vou para esse daqui, do teste de look preto, né? Aqui, eu selecionei essa daqui, e, uma coisa que eu ia falar para vocês, desculpa, deixa eu voltar aqui nessa campanha. Então, no caso, como aqui a gente tinha dois públicos, vocês podem ver que a campanha aqui, nesse público, o ROI está dando 7,77. Só que se você for ver na campanha, o ROI da campanha está dando 3,95. Por quê? Porque na campanha tem dois públicos, ou seja, a gente dividiu o gasto em dois públicos. Por isso que o ROI aqui está cortando pela metade, certo? Por causa que ele estava dividindo o gasto em dois públicos, ou seja, a gente gastou nesses dois públicos e o ROI na campanha em geral, ele cai. Mas no caso do ROI, quem que estava trazendo o ROI era essa campanha aqui. A outra campanha só estava gastando, ou seja, por isso que o ROI geral da campanha cai. Então aqui, a gente desligando essa campanha, a tendência é o ROI da campanha no geral subir também, tá certo? Então aqui, o interessante depois um pouco mais para frente, a gente ainda vai fazer alguns testes, mas é subir o orçamento dessa campanha, já que a gente testou esse público. Eu não vou fazer isso agora porque a gente vai fazer mais teste aqui dentro dessa campanha, tá? Bom, tendo isso dito, vamos para a próxima campanha, que é essa do look preto. Então a gente vai selecionar também, a gente fez a mesma coisa, tá? A gente testou mais dois públicos, só que a gente testou dois públicos diferentes dessa primeira campanha. Vamos ver aqui. Então, aqui no caso, a gente testou dois públicos. Por interesses, tá? Nesse caso. C&A, Renner e o Riachuelo, que são lojas parecidas, né? De departamento, bem conhecida aqui no Brasil. E o outro público, a gente testou um público mais, digamos assim, mais premium, né? Da Zara, Farfetch, Shop Together e Animale. Para quem conhece, né, essas lojas, a gente sabe que tem uma diferença aqui. Aqui a gente trabalha um público mais de fast fashion, né? São lojas de departamento. E aqui também, apesar da Zara ser uma loja de departamento, a gente trabalha com um público mais premium, que são marcas, né? Então tem um custo muito mais alto de produto aqui. Na Animale, na Zara, a Farfetch é um e-commerce somente de grife, a Shop Together também, tá? Então, a gente fez esses dois testes aqui para ver se um público de lojas de departamento mais popular vai performar melhor, ou se não. Ou se lojas de grife vai performar melhor. No caso, o que a gente fez esse teste? Esse cliente de e-commerce específico, ele tem um custo muito bom. Ele é fabricante e ele tem um custo muito bom de produto. E tem um produto muito bom. Aqui a gente quer ver se o pessoal que se interessa por marca vai se interessar por um produto que é tão bom, né? Pela imagem é tão bom quanto, por um preço menor, só que não tem marca. Será que eles convertem? Ou não? Ou se a gente vai entrar num público que realmente é mais parecido. A gente faz roupa da moda, né? Um fast fashion, com um custo mais acessível, que se encaixa mais aqui. E o que aconteceu aqui? Se encaixou mais realmente nessas lojas de departamento. Então, aqui a gente viu que... Vamos ver como que está o ROI, tá? Vou fazer a análise aqui. Nesse público mais de grife, o retorno foi bem baixo, deu um retorno de 0,51. E você pode até ver, o custo ficou até mais caro do clique. O custo está mais caro, o CTR está mais baixo, ou seja, não deu tanto interesse quanto aqui, e o custo ficou mais caro, talvez por ser um público, né, mais qualificado, assim, mais específico, né, costuma ser mais caro.
E o ROI aqui deu 6,67, que está um ROI muito interessante também, está um ROI muito bom também nessa campanha. Então, o que a gente fez novamente? Desligamos a campanha que não está performando legal e deixamos o orçamento somente nessa daqui que trouxe um ROI bom, retornou um ROI bom. Novamente aqui, se a gente for para a parte de anúncios dessa campanha, a gente tem o mesmo carrossel para os dois públicos, tá? Para a gente realmente só testar a variável de público. Então, o anúncio é o mesmo para os dois. Então, aqui, como eu falei também na outra campanha, o ROI está de 6,67, só que ele vai cair quando a gente vê no nível de campanha esse ROI, porque a gente gastou o mesmo orçamento nos dois públicos. Então, voltando aqui, o ROI aqui é 3,72. Agora, como a gente desligou o público que não estava retornando bem, a tendência desse ROI é subir, assim como dessa outra campanha também subir. Então, agora vamos para o ponto interessante que eu quero. Tudo aqui também, né? Eu acredito que tem muito valor aí, essas informações que eu estou passando para vocês, como que a gente faz isso, né? Mas agora eu vou mostrar para vocês um ponto interessante de onde a gente fez, por que a gente fez dessa maneira. A gente subiu duas campanhas diferentes, testando dois públicos diferentes em cada campanha. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai tentar fazer um cruzamento. Nessa campanha aqui, vou selecionar a primeira novamente. A gente viu que o público melhor que deu um melhor resultado foi o semelhante de 1%. Então a gente vai criar esse público semelhante, que deu certo aqui, para a campanha de baixo, para ver se nesse anúncio, nessa campanha, também esse público aqui vai performar tão bem quanto nessa campanha. A gente vai jogar esse público para outra campanha para ver se ele performa bem. Então a gente vai ter dois públicos, se performar bem, a gente vai ter dois públicos performando legal, entendeu? Então a sua performance vai começar a melhorar. Dentro do e-commerce você vai começar a ter mais conversão com menor gasto, certo? Que é o que a gente busca. A gente busca o melhor ROI, para que tenha mais conversão gastando menos. Tá? E na outra, a mesma coisa. Nesse daqui que a gente fez a seleção de dois públicos. Esse público aqui, se é a Renner e o Conriachuelo, e esse outro. A gente viu que nesse daqui não deu certo. Então o que a gente vai fazer? Vai testar esse mesmo público e jogar na outra campanha também. A outra campanha que a gente só está com um público agora, a gente vai testar esse público que deu certo, jogar na outra campanha também, e vice-versa, entenderam? Então a gente vai fazer esses testes para ver se isso vale para o outro anúncio também. Será que nesse anúncio de look único vai performar tão bem quanto no outro público? E vice-versa. E no look preto a gente vai ver também se o público semelhante também vai performar bem nisso, nessa daqui. E aí a gente confere um pouco mais para frente. Com isso, você vai otimizando. Imagina se os dois públicos derem certo nos dois tipos de anúncio. Aí o que a gente vai fazer? Tudo estando alinhado com o cliente, né? A gente alinha quanto que o orçamento, aí a gente vai começar a subir. Porque é aqui onde vai começar a fazer a diferença. Se você vê que está dando um ROI de 6, ou seja, como eu fiz a conta, no caso aqui, se eu gastar 1.000, vai me retornar 6.670, e isso é um valor interessante para o cliente, por que não subir o orçamento? Por que não gastar mais? Entende? Se você não gastar mais, isso é o que muita gente não faz, porque não consegue ver os dados e não consegue tirar conclusões a partir deles, você está perdendo dinheiro, você está deixando de ganhar dinheiro. Se você sabe que eu vou investir R$ 1.000 e vai me retornar 6.000, por que eu não vou fazer isso? Entende? Aqui no caso, ele está investindo R$ 100, vai retornar 600. Se ele investir 1.000, vai retornar 6.000. Isso também, assim, gente, conforme você vai gastando mais, você também, o ROI tende a cair, tá? Por isso que é muito importante ter alguém olhando sempre para a performance, para que isso tem que ser feito de maneira progressiva, tá? Não pode ser de uma vez, e sempre acompanhando se esse ROI se mantém ou não. E se ele não se mantém, por que ele caiu? Ou por que ele
onde que está o ponto que o orçamento fica confortável num ROI bom, sabe? Isso tudo tem que fazer, porque a tendência é, conforme você vai subindo o orçamento, o ROI vai caindo, por causa que você está anunciando para mais pessoas. Chega até um limite. Não quer dizer que você... então posso gastar 10 mil, que vai me retornar 60? Não, às vezes não tem um público para você gastar 10 mil diariamente no anúncio, entende? Não tem mais para quem o Facebook distribuir. E aí ele começa a distribuir para pessoas que não são tão qualificadas, que não vão converter, e seu ROI vai começar a cair. Você vai estar distribuindo seu anúncio para pessoas que não têm interesse, porque você deu todo aquele orçamento para o Facebook, mas ele não tem para quem ele entregar. Mas o Facebook tem interesse em entregar porque você vai estar dando dinheiro para ele. E aí o ROI tende a cair, tá certo? Então, vamos fazer uma dessas otimizações aqui para vocês verem como que é feito, tá? Como que eu faço. Então, no caso, vamos pegar... Vamos ver essa campanha aqui, é essa que está 1%. Então, vamos colocar na outra. Eu vou chegar aqui, vou clicar nessa campanha e eu vou na parte da aba de conjunto de anúncio, tá? Na parte de conjunto de anúncio, o que eu vou fazer? Eu vou clicar nessa campanha, nesse conjunto de anúncio, tá? E vou clicar em duplicar. Pronto, cliquei em duplicar. Duplicar seu conjunto de anúncio. Isso, é isso que eu quero. Selecione uma campanha para seu conjunto de anúncio. Eu quero que esse conjunto de anúncios que eu vou duplicar vai ficar na mesma campanha que original, na campanha original, tá? Eu vou criar só uma quantidade de cópias. Aqui eu vou deixar para ele mostrar as mesmas reações, curtidas, comentários, compartilhamentos. Vou manter eles, tá? E vou clicar aqui em duplicar. A partir do momento que eu dupliquei, ele vai mostrar aqui que essa daqui é a cópia daquele lá, desse daqui. Esse é o que está dando certo, e aqui a gente gerou uma cópia. Só que na cópia, o que a gente vai fazer? A gente não vai manter esse público, a gente vai testar aquele outro público que deu certo na outra campanha, que nesse caso é o de semelhante de 1%, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou mudar aqui. Ó, estou mantendo o mesmo orçamento, tá? Vou tirar todos esses interesses aqui, que foi o que a gente testou já e deu certo nesse. E eu vou adicionar aquele outro público. Aquele outro público, ele já está salvo, tá? Aqui. Deixa eu clicar. Tá aqui. Tá aqui, tá? É esse aqui de 1%, que a gente já deixou salvo. Tem de 1 a 2, de 10%, 3%. Vou clicar aqui. Esse é o de 1% que já estava salvo aqui, tá? Então aqui a gente selecionou de 1%. E é isso, tá certo. A única coisa que eu vou fazer, vou nomear da maneira correta, tá, gente? É muito importante vocês serem bem organizados quanto às suas campanhas, para vocês não se perderem e ver informação errada. Imagina se eu salvo aqui, eu vou achar que esse público eu dupliquei, ou coisa do tipo, se eu coloquei um outro nome, tá? Então é bom vocês identificarem bem isso. Aqui nada mais é do que eu... Desculpa, acabou tocando o celular aqui. Deixa eu parar aqui. Bom, Ctrl C. Ctrl V. Já sei que eu estou usando esse público aqui, tá? E publicar. Agora ele criou e criou com o mesmo anúncio, tá? Então, para vocês verem aqui, ó, a gente tem, esse aqui está desligado, tá? Ó, ele está desativado, aqui em cima vocês conseguem ver. Esse é o que deu certo e está ativado. Esse é o conjunto de anúncios que está aparecendo, que é tudo look preto. E se vocês forem ver aqui, esse que eu acabei de criar, esse público que eu acabei de criar está em análise, o Facebook vai aprovar ele ainda. E é o mesmo conjunto de anúncios. Eu dupliquei o público. Então, a partir do momento que eu dupliquei o público, ele vai duplicar tudo que está abaixo dele. Ou seja, os anúncios vão vir juntos, iguais, tá? Que é o que a gente quer. Então, aqui no anúncio é o mesmo e ele também está em análise. Ele ainda vai ser aprovado, tá? Vamos fazer o mesmo no outro? Vamos fazer o mesmo no outro, rapidinho. E aí a gente já encerra esse vídeo, que eu acho que já
tá num tamanho bom aí, vocês conseguiram absorver bastante informação muito importante aqui numa parte de otimização. Então, no caso aqui, só para vocês verem, ó, a campanha a gente selecionou isso. Deixa eu tirar aqui essa seleção. E aqui vocês podem ver que estão os dois públicos criados e aqui está em análise. Se vocês forem no nível de anúncios também, os dois aqui, um que estava retornando, que já está retornando o ROI bom está aqui, o de baixo ele já está desativado e o de cima está em análise, certo? Então vamos agora para o outro. Vamos só pegar esse público aqui direitinho. O público então é C&A, Renner, Yukon, Riachuelo, que foi que a gente selecionou por interesses. Eu vou vir aqui, vou selecionar a outra campanha, vou entrar no nível de conjunto, tá? Não é no nível de campanha, é no nível de conjunto, onde eu vou criar outro público. Aqui está um semelhante, a gente quer criar aquele outro. Eu vou clicar, selecionar esse daqui, tá? Vou clicar em duplicar, sempre na campanha original, tá? Nesse caso, mostrar as mesmas reações, curtidas, comentários, tá? Dupliquei. Ele está como cópia. O que a gente vai fazer? Vai selecionar o mesmo daquele outro anúncio. Então, no outro anúncio, a gente vai tirar essa daqui que a gente já existe e vai adicionar os mesmos interesses, tá? Então, quais que eram os interesses? C&A. Vamos ver se está desse jeito. C&A. Isso. Aqui C&A. Depois qual que era? Renner. Yukon. E Riachuelo. Aqui na hora de vocês selecionarem, presta atenção nisso, tá? Não é, no caso, empregadores, tá? Que a gente quer. A gente quer por interesses, tá? Que é o público maior também, tá? Então, lembre-se, não é quem sinalizou no Facebook que o Riachuelo é empregador. Não é isso. É quem tem interesse nas lojas Riachuelo, tá? Aqui, por que eu estou selecionando esse? Você pode perguntar, por que você está selecionando esse e não esse, lojas Riachuelo? Porque esse público é maior, tá? Então eu quero atingir um público mais amplo. Selecionei esse, se eu não me engano era esse, né? Renner, C&A, Riachuelo e Yukon. São as lojas de departamento que a gente selecionou. Pronto, o orçamento a gente vai deixar para gastar o mesmo, tá? De R$100 por dia. E aqui, novamente, muito importante vocês renomearem da maneira correta. Então aqui, vou deixar da mesma maneira que estava lá. C&A, Renner, Yukon, Riachuelo. Pronto, gente. Está nomeada da maneira certa. Publicar. Estava em rascunho, agora a gente clicou em publicar, que a gente já fez as devidas criações. E agora ele está em análise, tá? Então ele está em análise, ele está aqui com o mesmo carrossel, o mesmo conjunto de anúncios, nesse caso era aquele look único, e ele continua com esse público semelhante de 1% que deu certo, ele está ativo, mesmo conjunto de anúncio, e esse aqui foi o que não deu certo, a gente desativou e desativou também o conjunto de anúncios, ele acaba ficando desativado a partir do momento que você desativa o público, tá? Ele é efeito cascata, tá, gente? Se você desativar a campanha, vai desativar o público e vai desativar o anúncio. Se você descer o nível, você desativar o público, ele vai desativar aquele público e o anúncio embaixo, ele não vai desativar a campanha, tá certo? Então aqui a gente já fez as otimizações, vocês podem ver que dentro dessa campanha aqui estão os dois públicos, um que deu certo, tá? Que estava dando aquele ROI de 7,77 e agora a gente criou o outro público que deu certo na outra campanha, a gente replicou nesse daqui também, e esse aqui está desativado, tá certo? Então a gente vai esperar mais alguns dias e ver se se essa premissa vai dar certo. Se o público que deu certo na outra campanha também vai dar certo para esse conjunto, para esses anúncios.
se esse público também vai funcionar para esses anúncios. E dando certo isso, a gente vai começar a escalar o valor do orçamento que a gente vai gastar, tá certo? Então é isso, gente. Espero que tenha ficado claro aí para vocês como que eu achei interessante pegar o caso desse cliente, mostrar para vocês como que a gente fez essa otimização, por que, que a gente está decidindo por isso, como que a gente está fazendo o teste de público. E vocês podem ver que é simples, né, aqui, mas é muito importante você saber o porquê que você está fazendo cada coisa, entender os dados aqui que vão te trazer informação do que você deve fazer, tá? Isso que faz com que a performance melhore, tá bom? Gente, se vocês tiverem dúvidas, vocês mandam aí, podem deixar no comentário, podem entrar em contato direto também, se quiserem, vou deixar aí. Que mais? É isso. Aproveitem para ver os outros vídeos, onde eu explico melhor a análise de dados, o que, que significa cada dado, como que a gente monta a estrutura de campanhas, de anúncios. E vou ficando por aqui, depois a gente volta com outro, tá bom? Boa performance aí para todo mundo, para as lojas de moda, que vocês tenham um resultado bem bacana aí nesses próximos dias. Até mais, galera. Valeu!